Olá, eu sou Adilson, da Associação Espírita Lauro Machado. Estou aqui para desenvolver mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então hoje nós vemos com o tema A Luz do Espiritismo. Hoje nós vamos abordar tudo que se interessa ao Espírito para desenvolver e alcançar seus objetivos espirituais. Então entramos com a pergunta inicial: qual é o objetivo do Espiritismo? Muita gente, a maioria das pessoas perguntam o que é o Espiritismo, né? O que ele faz, para que ele veio, como que se criou, para que se criou o Espiritismo. Na verdade, o objetivo do Espiritismo não é convencer a todos a serem espíritas, né? A maioria pensa isso, nós temos que nos transformar espíritas para seguir o Espiritismo. Tem muitos simpatizantes que são espiritualizados, então tem muitas categorias que seguem o Espiritismo, mas que abrange de uma forma natural e de coração. Porque para nós espíritas, e deveria ser para todos, o que é importante é desenvolver o amor para o Cristo na Terra, né? Como Jesus o fez e deixou o exemplo. E o Espiritismo é a formação dos homens de bem para o bem maior, né? Resumindo tudo. Então nós temos a vontade e a meta, mesmo objetivo que Jesus teve, de construir o amor dentro do coração dos homens, né? E ali se fazer valer a pena o que é ser realmente um verdadeiro profeta na Terra, né? Um verdadeiro instrumento do Senhor. E para isso envolve todos os sentimentos que necessitamos para fazer essa modificação interna, né? Ele diz para nós assim, que apenas o teu pensamento gera energia de força vital para a transformação e concretização de ideias legítimas para a salvação divina se estabelecer na humanidade. A energia está onde o seu pensamento está. Então isso que nós temos que vincular à dita salvação, né? Fala-se muito, eu quero me salvar, eu quero me converter, eu quero ser de Cristo. Mas não basta palavras. Tem que vir do coração sentimentos de propriedade, de muita vontade e querer fazer a mudança interna. Se nós não estamos preparados para mudarmos internamente, externamente não exteriorizamos nada do coração. Sempre falo, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você dá sua opinião, as pessoas percebem o tipo de palavras que você usa, que talvez não sejam muito aconselháveis naquele momento, ou pelo contrário, que são palavras divinas, abençoadas. Então, tudo que a gente faz começa com o pensamento. E a doutrina espírita vem para esclarecer justamente esse ponto vital, que se você não se convencer que você é um ser que está em movimento de transição e movimento de desenvolvimento, né? Um movimento de desenvolvimento, né? Estar querendo se desenvolver e mudar e fazer uma mutação do que é ruim para o que é bom. Então isso vocês têm que convencer com a leitura, com o estudo, com as suas práticas, né? E as práticas vão vindo na prática mesmo, né? As práticas boas vão vindo na prática do dia a dia. Você vai praticando o amor de Cristo na Terra, conforme você vai querendo se transformar e transformar toda a atmosfera que está ao seu redor. Com o seu pensamento, você consegue mudar a sintonia, você consegue abranger o amor naquele momento, ou apaziguar aquela ira, né? Aquela injustiça, ou até mesmo aquela revolta, aquela angústia que está se criando no momento, dentro do seu coração ou em volta da situação que está se antecedendo, né? Então é muito importante pensarmos que sobre a luz do Espiritismo temos esclarecimentos através de estudos, de transparência, da veracidade do Espiritismo, apoio fraterno que é dado, a fé raciocinada, aprendemos de fato a ser disciplinados e obedientes a Deus, né? Olha que bacana. Então nós temos uma conscientização geral. Então você tem que estabelecer uma disciplina
E ali você vai se esclarecendo através do quê? Da leitura, do estudo, né? Toda casa espírita e toda casa religiosa tem cursos que falam da doutrina, da passagem de Jesus. Não precisa ser só da doutrina espírita, mas aqui eu estou acentuando a doutrina espírita porque a doutrina espírita é esclarecedora, né? E você vê a verdade, né? Você vê a verdade acontecendo na sua vida, com os seus atos, com as suas palavras, que vai se modificando e você vai vendo que realmente vai abstendo erros, né? E não vai se entregando às situações antigas, você vai se entregando a novas situações, de todo um apoio fraterno que tem na casa, de todo o apoio fraterno que tem a doutrina espírita, né? E baseado numa fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É uma fé que você põe em prática e vê a obra de Deus acontecer. Se a fé não tem obras, a fé é morta. Então você começa a trabalhar para Jesus e vê que realmente, de fato, a fé com o trabalho, ela se mostra mais valorosa, te fortalece. Cada trabalho que você pratica, aprendendo de fato a ser disciplinado, você vai se tornando obediente a Deus. E a obediência vem de acreditar em Deus. Conforme a gente vai sendo obediente, a gente vai acreditando no Deus vivo e vai se transformando e crendo de fato que aquilo existe, que tudo aquilo existe, toda essa transformação, e que Deus é generoso e nunca é vingativo e nunca Deus não escolhe quem Ele vai salvar, quem Ele vai... não tem vantagens, ninguém cria-se vantagens perante Deus. A vontade de ter Cristo no coração. Na verdade, cria-se a luz de Deus no seu coração para que você possa brilhar. Tudo que você fala e faz, as pessoas aplaudem, né? Te elogiam, falam assim, poxa, e não é que é verdade mesmo? Que bacana isso. Então temos que sim ser aplaudidos, mas quando falamos de Jesus, não somente pelas coisas que conquistamos na terra, mas sim as espirituais que estão em nossas mãos também, materiais. Que usando a matéria, nós vamos usando a favor de Deus. Então tudo que tocamos, tudo que falamos, tudo que pensamos e toda a matéria que nós usamos para isso vai se conduzindo de fato à verdadeira necessidade que tem tudo isso. E chega realmente no ponto, na linha de chegada necessária, que é a salvação de todos, é a alegria, é o amor, é a união. Vamos unir uns aos outros. E basta querer e ter vontade para viver de verdade. Não vamos viver um personagem. Hoje em dia, nessa transição desse mundo todo que está vindo, entrando aí, né? Os nossos veículos virtuais, né? E todas essas páginas, e todos esses contatos, e toda essa evolução tecnológica. Então nós temos que não nos abster ali de não sermos o que não somos. Temos que mostrar nossa cara sim, mas para falar da verdade. O que é a verdade? Eu não posso me enganar. Eu não posso estar num lugar que não quero estar. Eu não posso falar o que eu não acredito. Então, a partir do momento que você estuda e começa a falar do que você estudou e tem veracidade e tem fundamento, você defende a causa. A causa que se torna boa, porque você sabe que o intuito de tudo é simplesmente para amar uns aos outros, para unir uns aos outros, não separar. Por isso que Deus não criou a religião, Deus criou a fé, a obra, o trabalho, né? E o que envolve uma boa entrega, um bom trabalho? Envolve muita caridade, muita fraternidade, com justiça, com muito amor, a empatia total de você querer o bem que você sente para o outro, não querer o mal que você não quer para você. E você vai se resignando, né? Vai ficando obediente e tendo com compreensão. Olha, então você vai obedecendo com compreensão, porque você vai compreendendo e vai sim admitindo os seus erros e vai admitindo que alguém precisa de você e vai se subordinando a situações que são merecedoras, são prestativas e obviamente, são necessárias para cada um. Nós não podemos fingir que não estamos vendo o que Deus coloca no nosso caminho. E a compreensão nos traz através do estudo, né?
E é lógico, tem que ter muita paciência para você lidar com as suas aflições, com as pessoas que transitam, que Deus coloca no seu caminho para te testar, para ver se você está cada vez melhor, se você aprendeu a lição. E com confiança em Deus, né? Se você não confiar em Deus, você não acredita em Deus, aí você fica perdido, sem apoio, sem saber. A tábua de salvação é Deus. Se nós não acreditamos em Deus, nós ficamos o quê? Vivendo a vida material, vivendo o mundo, vivendo a vida como todos pensam assim, eu vou morrer mesmo daqui a pouco, então deixa eu aproveitar. E não é bem assim, né? A doutrina espírita traz o estudo, né, das vidas que vamos ter ainda, das vidas que tivemos, né, toda essa duplicidade de situações, de sentimentos, de oportunidades. E nós não podemos pensar que tudo acaba aqui. Porque se o mundo acabasse agora, né, o fim do mundo não tem nada a ver com a lei do progresso. E a lei do progresso nos diz que continua para progredir, para se regenerar. Que Cristo não faria uma obra, um mundo, um espírito para eliminar ele. Né? E, na verdade, ele que se elimina indo para as zonas tristes, escuras, né? E depois é recolhido. Um dia ele vai ser recolhido, ele só atrasa o seu percurso, mas vai ser feito de maneira esplendorosa e divina, né? O retorno dele para o mundo espiritual. Para trabalhar, para continuar, para voltar, para trabalhar, para ser um de nós, né? Um de nós, que eu digo, um de nós espíritos que estamos adquirindo lucidez através do Espiritismo. A doutrina espírita nos ensina a aprendermos a aplicar a lei do amor em nossos dias. Então, resumindo tudo que eu falei para vocês, né? A lei do Espírito, do Espiritismo, nos ensina a lei do amor. E isso é muito importante que a gente vai aplicando no nosso dia a dia. E é justamente por causa dessa lei do amor que a gente vai se modificando. Né? Peraí, hoje eu não vou xingar, hoje eu não vou bater, hoje eu não vou retrucar. Eu vou me abster, vou ficar em silêncio e vou raciocinar em cima da minha fé para ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer por mim e por essa pessoa ou pela situação. Aprendemos a lidar com nossas energias e fluidos para o nosso bem e de todos. Então nós somos energia pura, nós somos luzes. Deus manter a nossa lamparina acesa o tempo todo. E como nós mantemos essa lamparina acesa? Com muita verdade, muito amor no coração. Estabelece uma luz branca em cima de nós, né? Que chamamos de aura, né? A aura divina, a aura que nos protege, que nos engrandece, que nos faz diferente uns dos outros, né? E isso é muito importante porque você vai se fortalecendo perante Deus. E Deus coloca o dedo naquele que tem e está cumprindo a missão. Ele confia uma missão cada vez mais poderosa para aquele que está se dispondo a servi-lo. E tudo isso é pura doação. Se você tem vontade, tem um sentimento, né, um pensamento e um sentimento bom, com a vontade, você faz a doação. A doação do quê? A doação pode ser um alimento sim, mas não estamos falando dessa doação. A doação dos seus fluidos, da sua energia vital, né? Juntamente com a sua áurea, juntamente com o seu espírito, você vai... É como se fosse o ar que você respirasse. Você vai tendo necessidade de respirar aquela vontade de fazer algo por alguém, de falar uma coisa boa, de direcionar. Ou você vai vai se fortalecer para evitar as situações que se repetiram durante toda a sua vida e que acabaram atrapalhando o seu caminho e te enganando. Então isso é muito importante nós crermos, que sempre deixamos os vícios nos tomar conta e tudo é merecimento. Ele diz para nós aqui, Jesus estabeleceu um grande padrão moral. O Espiritismo nos traz a veracidade de fatos vividos e acolhimento necessário para a ordem espiritual legítima, íntima. A sua relação com Deus vai moldar todas as outras relações com os seus semelhantes. Beba da fonte da vida eterna. Então, bacana.
É tudo merecimento. Então, se você está abrangendo É como ler um livro. Você não pode ler o livro até a metade. Se você ler o livro até a metade, você não vai saber do final da história. E você não vai saber o que fazer com aquelas informações que você não soube tudo. Você não armazenou toda a informação que você necessitava. Então, nós nunca devemos parar onde estamos. Parar é estagnar. Então, nenhum espírito pode parar. Se você ficar com as suas paixões, os seus vícios, as suas vontades, só viver através disso, você vai se tornando neutro. Vai repetindo as coisas na sua vida, tanto é que as pessoas hoje estão angustiadas porque já estão enjoadas do que fazem, já não querem mais fazer que não tem graça, já repetiram demais aquilo, é cansativo e se cansam mesmo, porque tudo fica ao vento, tudo é passageiro. A juventude é passageira, a vida é passageira. Então, se você se apega a essa vida material, colocando todas as suas fichas ali, apostando todas as suas fichas, você acaba se frustrando no caminho da frente, porque lá você se depara com as pedras no meio do caminho e você não leu o livro todo para saber o final da história. E o final da história é a transformação, a sua transformação, que nem está falando aqui no texto, né? Que Jesus estabeleceu um grande padrão moral na Terra. O padrão moralidade com amor, moralidade com confiança, a moralidade com determinação, né? Sem evasão de subterfúgios, como eu falei no começo, uma grande veracidade dos fatos, de como, o que é, o que não é, como vai ser. A lei do retorno, existe a lei do retorno? É claro que existe. Isso é verídico, nós vivemos isso todos os dias. Então, esse padrão moral que Jesus estabeleceu nos aproxima de Deus e nos estabelece essa conexão que nós temos para com Deus, né? E cada um de nós necessitamos construir o templo sagrado dentro do coração. Só assim o Criador poderá se manifestar através da criatura. Então, nós temos que dar essa abertura para Deus, que eu falei dos fluidos, né? Trabalhar com os seus fluidos, trabalhar com a sua energia, com a sua aura, com a sua luz, para Deus se colocar em sintonia com você. Na verdade, nós que nos temos que colocar em sintonia com Ele, né? Mas dando essa abertura, liberando essa autorização. Deus espera só que a gente autorize para entrar nos nossos corações, né? E as luzes e a sabedoria de Deus poderão se estender através de nós. E esse é o trabalho da evangelização. As luzes de Deus podem se estender e se estabelecer dentro de nós para fazermos a grande evangelização. O que é a grande evangelização? O que Jesus fez. Jesus veio na Terra para evangelizar, para doutrinar as pessoas, para falar da Boa Nova. E a Boa Nova se estende até os dias de hoje. Todo mundo fala na Boa Nova, na verdade de Jesus, nos exemplos de Jesus, mas o problema é falar só e não cumprir, e não fazer, e não ter vontade de se transformar e de executar realmente a missão. Porque cada um tem a missão, sim, de fazer um planeta mais feliz e fazer a vida de cada um mais feliz, amando, se unindo, para sim, uma missão uniforme, onipotente e universal, que é implantar o amor, continuar implantando o amor de Jesus na Terra. Falar para vocês, a dor iguala a todo mundo, né? A dor iguala a todo mundo. Hoje você faz sentirem a dor, amanhã será você. Então, se a dor é igual para todo mundo, a sua não dói mais que a do outro, eu não posso fazer a pessoa sentir a dor que eu sinto. Eu não posso esquecer da dor que eu senti, me prejudicou e me feriu. Eu estou falando qualquer dor mesmo, até a dor física, né? Mas eu estou falando da dor do espírito, né? A agonia, aí vem a depressão, aí vem o síndrome do pânico, aí vem doenças, né? Do estômago, porque o nervosismo ataca o estômago, ataca o coração, cérebro, você entra em pane, você fica totalmente viciado, num ciclo vicioso e viciado de ficar pensando no seu problema. E ele diz para nós, né, que o mecanismo de reencarnação
da reencarnação e do arrependimento repara as nossas situações. Então, se você acredita que você vai reencarnar, não que você vai deixar o problema para adiante, mas você vai ter oportunidades diversas, então vamos liquidando esse débito, vamos reparando as nossas desavenças, né? Porque nós temos reparação para fazer aqui na Terra. Através da expiação também, que chega a expiação. Você está expiando algo a consertar, uma situação a se renovar. E é importante assumir o lugar do outro, porque com essa expiação você vai vendo como você faz sofrer alguém, como você fez alguém sofrer, por isso que você sofre. Porque na verdade a expiação é uma coisa, uma situação que se criou no passado, pode ser até nessa vida mesmo, que se criou agora, que se fez presente. Que se faz presente, né? E se você não liquidar com isso, ela vai fazer-se presente o tempo todo. Tem pessoas que nascem e reencarnam, encarnam e reencarnam e levam a aflição junto. Às vezes é pior, levam ela maior ainda, o problema mais grave ainda, que é ter cultivado aquela imperfeição e aumentado a situação dela para você mesmo, né? Prejudicando a sua evolução. Então o Espiritismo explica isso para nós. Olhe com os olhos de verdade, ouça com o ouvido de verdade, para você crer de verdade e aceitar a sua real situação, né? Vamos abrir os olhos. Aí está a veracidade do Espiritismo, né? A fé raciocinada. A vida vai nos ensinando com a mudança de posições, são o processo educativo da vida. Hoje eu engano, amanhã serei enganado. A vida vai nos ensinando com a mudança de posições. Então vai se mudando, a estratégia divina vai transformando você, que era algoz, em construtor e assim por diante. Então você vai tendo oportunidades de saldar débitos anteriores, de fazer os acertos com Deus e fazer os seus acertos internos, mas com situações que você criou. Então não se pode condenar, falar que Deus castiga, que eu sou desolado, que eu sou amaldiçoado, que eu sou vitimizado. Não, se você ficar nessa sintonia, você não constrói e não conserta nada. E quando a gratidão é um hábito, a felicidade é o reflexo, né? Quando você é grato a tudo, você se torna feliz e você se torna completo. A felicidade não é ter alguma coisa, é ser de verdade alguma coisa, né? Esse negócio de ter muito e não dar conta de tudo, acaba embaralhando a visão e os pensamentos. Então vamos ter menos e ser mais generoso, ser mais amoroso, ser mais disciplinado, mais resignado e mais amável. Então o Espiritismo nos traz a notícia que não existe a morte, né? E ele fala para nós assim, ó: procure em você o antídoto da tua miséria, pois, se com ferro feres, com ferro serás ferido. Pratique a empatia. Já imaginou viver num ambiente onde todas as pessoas oferecem o seu melhor? Com o desencarne, nós estaremos inteiramente na mão de Deus. Sem o corpo, responderemos pelo que fizemos e pelo que também não fizemos. O único peso que se faz é o da consciência. Então temos que ter essa consciência dentro de nós que pode se tornar pesada ou não. Então você vai carregar aquilo que você fez e falou e sentiu. Então quando você está fora do corpo, já no plano espiritual, independente que lugar que você está do plano espiritual, você vai ter que prestar contas do que você trouxe. E principalmente prestar contas do que você tinha que ter feito e não fez, que nem está falando o texto aqui, né? Do que você fez e até do que você não fez. Importante, às vezes, do que você não fez e teria que ter feito, né? Que você não criou capacidades e condições que Deus te deu, mas você não se interessou, não teve vontade de se interessar para cultivar a cura, para cultivar os acertos necessários que realmente necessitava naquele momento, né? Naquela vida. O Espiritismo solicita a reforma íntima. Isso se fala muito também na doutrina espírita, né?
que é a transformação, né? A transformação como eu falei para vocês, de ideias, de pensamentos, de atitudes, de palavras. É a nova filosofia de vida que você adquire a partir do Espiritismo. Você começa a abrir mão de certos vícios e hábitos que você tinha e até de amigos que supostamente não eram tão amigos, companhias, e você começa a renunciar a tudo isso. E a renúncia é bom que você vai renunciando coisas más, tristes e desoladas que atrapalham o seu caminho para abraçar a felicidade nova do coração, a sua felicidade real. O desapego é muito importante, né? Porque a gente vai, como eu falei para vocês, vai criando uma bagagem enorme, não dá conta, então vai pegando alguma coisa, não é ter muito, é ser mais, né? E ter menos. Resignação, obediência a Deus, a colher realmente, de fato, no coração o que é necessário para abranger essa transformação, né? E chegar no plano divino melhor. Empatia, lógico, empatia, amor, compreensão, paciência, fé, amor fraterno, principalmente amor fraterno, você saber olhar para o outro, né? E sentir a dor do outro. E oração, confiança e entrega. Então isso tudo faz parte da reforma íntima, né? Que sem oração, sem confiança e sem entrega, você fica só no pensamento e no querer fazer e não faz. Perdão e compreensão são as chaves do início da tua jornada feliz. Tem que perdoar, tem que compreender, tem que se colocar no lugar do outro, com empatia, com amor. Ame e deixe ser amado, né? Ame bastante, ame de coração, não fica fingindo que é feliz. Seja feliz de verdade. É isso que o Espiritismo ensina para nós. Essa coerência, essa veracidade, essa confiança que você vai adquirindo e vai se fortalecendo. Deus quer a gente feliz, sorrindo, brilhando, né? Então, em paz paz de espírito não tem preço. Você não precisa ter nada material. Você tendo paz de espírito, você vive plenamente com Cristo e trabalhando para Ele. Então, gente, o que eu deixo para vocês aqui, né? Vamos estudar um pouquinho? Vamos estudar um pouquinho. Vamos estudar os livros da codificação, saber o que é tudo esse aparato de informações do Espiritismo, que ele traz para nós, sim, modificação, mudança. Nós não criticamos nenhuma religião, porque para nós não interessa a religião que você tem, só interessa o seu coração e se você está querendo realmente, de verdade, querendo se transformar e ser um pouquinho mais feliz. Você sendo feliz, você vai fazer corações felizes e vai trabalhar para Cristo. É isso que está acontecendo na minha vida. Eu dou meu testemunho, que hoje eu sou muito mais feliz do que há 10, 20 anos atrás. E estou mais com essas missões, né, que Deus me deu, estar encarregado, passando um pouquinho do meu conhecimento. E nunca quero parar, e nunca vou parar mesmo, porque isso me faz muito feliz, é agradável, é fraterno, eu me sinto acolhido, eu me sinto bem comigo mesmo. Acho que as pessoas estão precisando disso. Felicidade verdadeira em Cristo. Graças a Deus.